Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o Pod Rondônia, o seu podcast que leva para você informação com credibilidade. E claro, né, eu já quero te convidar para nos seguir lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e também aqui pelo YouTube. Hoje a nossa entrevista é para a gente falar sobre uma polêmica que recentemente o Brasil inteiro ficou sem saber o que fazer. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que se tá caro, deixe de comprar, troque. Né? Você precisa trocar o produto, ou você deixa de comprar, ou você deixa de trabalhar também, será? Né? Então tá caro, o que a gente faz? Né? O presidente da República não sabe o que fazer, então você precisa deixar de comprar, deixar de comer e possivelmente num futuro bem próximo, talvez você também tenha que deixar de trabalhar. Né? Porque daí você não vai conseguir pagar as contas de casa, você também não vai ter onde morar, as coisas vão ficando complicadas. E pensando nisso, em dar para você uma opção do que fazer, realmente o que nós vamos fazer. E agora, né? Como diz Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? A gente trouxe aqui hoje a economista Nayara Fernanda, ela que é economista e vai te ajudar, vai dar dicas para nós de o que fazer nessa situação. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Nayara. Eu que agradeço, Samara. Para mim é um prazer estar aqui. E tá complicado, viu? Tá complicado. Como que a gente deixa de consumir, né? E o mais, como é que você deixa de tomar aquele cafezinho? O cafezinho do brasileiro, Samara, é complicado. Para quem é fitness, tá difícil, né? Aí em Cacoal, Rondônia, R$27 a cartela de ovos com 30 unidades, né? Em alguns lugares já tá chegando a 30. Tá bem difícil a situação. Tá bem complicada. E a tendência, Samara, é piorar. E aí, o que a gente faz, Nayara? Na verdade, nós ficamos reféns, né? Porque quem dera se nós tivéssemos esse poder. Se quem é para nos orientar, tá nos orientando de uma forma que a gente não vai conseguir cumprir, então fica um pouco mais complicado mesmo. O negócio é ter sabedoria e, claro, planejamento financeiro para não se comprometer. É o que a gente pode fazer, o que dá para ser feito. Olha só, Nayara, vamos voltar lá atrás, vamos voltar para 2019, porque em 2019 a gente teve a Covid. Algo que impactou o Brasil inteiro e deixou muitas empresas precisando fechar as portas e com toda aquela situação de trabalha, não trabalha, sai de casa, não sai de casa, o que faz até chegar a uma conclusão e se organizar, o Brasil, ele ficou numa situação bem complicada. Você acredita que esse problema da inflação, esse problema todo de economia no país, ele começou lá atrás, 2019? Na verdade, ele influenciou, mas não é a causa que nós estamos enfrentando. A pandemia, inclusive nos ensinou a se readaptar. E, acima de tudo, a sobreviver. Isso foi positivo, isso foi bom, porque a pandemia trouxe isso muito para nós. Mas, assim, um grande reflexo da pandemia que a gente percebe foi a questão da saúde emocional, a saúde mental. E, acima de tudo, o comportamento das famílias. Na pandemia, a gente viu empresas quebrando, nós vimos pessoas desempregadas, mas também a gente viu muitas oportunidades, como, por exemplo, novas empresas surgindo, novas oportunidades de mercado, como o home office. Então, foi uma forma da gente se reinventar, de se reorganizar. E, acima de tudo, a pandemia nos trouxe algo primordial, porque até 2019 a gente falava de educação financeira, mas era pouco citada. Depois da pandemia, a gente percebeu o quê? Que a educação financeira é o pilar. Então, a gente precisa se organizar, a gente precisa estar preparado para a gente suprir qualquer dificuldade que a pandemia nos mostrou, que infelizmente a gente está à mercê. Essa situação da inflação no Brasil, como que você vê, na sua perspectiva, sendo economista, como que isso está impactando e vem impactando já há muito tempo ali as famílias? A inflação é nada mais, nada menos que o aumento generalizado de preço. Então, quando a gente
tem um produto que é o valor X, ele passa a ser valor Y, esse denominador que faz com que puxa o preço para cima, que a gente chama de inflação. A inflação, ela corrói a renda das famílias. De fato, ela faz isso, porque ela encarece o preço. E é o que está acontecendo. Se tem uma coisa que a inflação ela está puxando para cima, é o preço dos alimentos e da bebida, que são os dois pilares primordial, que faz parte das necessidades fisiológicas do ser humano. A gente precisa de se alimentar para sobreviver, né? E com essa situação, o brasileiro ele teve que diminuir o seu poder de compra. Como que isso, a gente fala assim que o brasileiro hoje, quem tem uma família, vamos colocar aí, por exemplo, né, era uma família que tem 5 filhos, né? Era uma casa de uma família que tem 5 filhos e que aí ele ganha aproximadamente 2 salários mínimos aí. E ele precisa diminuir ainda mais o seu poder de compra devido ao aumento do preço dos produtos. Como que você, sendo economista, que dica você dá para essa família? Tem como substituir os produtos? Como, por exemplo, o café. O café está praticamente a R$30, né? O pacote de 1 quilo de café está a R$30, de uma marca razoável, né? Para quem gosta de tomar café encorpado, para quem gosta de um café mais trabalhado, um café um pouco mais refinado, esse valor ele está muito maior. Então, assim, o que uma família ela precisa substituir esses produtos? Como que a gente pode falar que essas famílias elas podem se organizar financeiramente? Bom, a inflação ela impacta diretamente a renda das famílias. Infelizmente, Samara, afeta principalmente a família de baixa renda, que já destinava uma grande fatia da sua renda para alimentação. Hoje, com a inflação alta e os preços altos, cerca de 40% é destinado para a alimentação. Isso nós estamos falando de alimentação básica. Agora, de uma forma geral, o que devemos fazer quando o preço ele realmente está muito acima do que aquilo que a gente possa pagar? É buscar produtos substitutos. Por exemplo, proteína. Era muito comum a gente orientar a proteína de carne bovina para o ovo de galinha. Hoje já não é recomendado. Em alguns lugares, o ovo está muito acima, inclusive, do quilo da carne vermelha. Então, mas aí a gente tem que verificar os pormenores. O que acontece? Não é que o preço do ovo está caro porque é uma política que o governo implantou. Não, muito pelo contrário. Existem fatores que fizeram com que o preço elevasse. Por exemplo, o calor em algumas regiões está reduzindo a produtividade da galinha. O preço dos alimentos, principalmente do milho, isso encarece na alimentação. E o produtor, ele precisa... o preço está muito elevado, ele diminui a quantidade de ração. Isso impacta também na produtividade da galinha. Nós tivemos nos Estados Unidos a gripe aviária, que os Estados Unidos está enfrentando, inclusive a crise do ovo, é o nome dado lá nos Estados Unidos. E isso aumentou a procura pelo ovo e o Brasil está suprindo parte dessa demanda. Então, se a gente já está produzindo pouco e o pouco que a gente está produzindo, a gente está exportando, então significa dizer que nós não estamos conseguindo abastecer a nossa demanda. Então, existem outros fatores que influenciaram. Então, a inflação, quando a gente pensa na inflação, o que está por trás? Os preços dos alimentos. A gente pode verificar o clima. O clima foi um dos fatores que em 2024 chocou muito. A gente teve vários fenômenos, como, por exemplo, o El Niño, que isso impactou. Nós tivemos a questão lá do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um celeiro agrícola. Então, ele abastece muito o agronegócio de uma forma geral no Brasil e internacionalmente também. Então, isso diminuiu essas ofertas. O governo ele teve que suprir isso, fez algumas parcerias com outros países. Isso encareceu a dívida do governo. O governo ele teve que repassar e, para isso, ele diminuiu as ofertas. O Estado ele foi obrigado a aumentar o ICMS. O que é o ICMS? Que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadoria. Então, existe todo um fator que desencadeou a inflação. Porque a inflação ela é nada mais, nada menos que algo saindo do lugar. Se está saindo, precisa reajustar. E esse reajustar é aumentar
o preço e aumentar o preço é corroer a renda das famílias, porque nós pagamos, né? Pagamos para poder nos alimentar. E se o preço do alimento aumenta, a gente vai ter que destinar mais valor para aquele determinado item. Algumas pessoas, Nayara, têm uma visão da seguinte forma. Vamos colocar, por exemplo, o preço do ovo, né? O preço do ovo, ele está elevado, ele aumentou, então quem está lá na zona rural, quem produz, né, o dono do aviário, ele está se beneficiando dessa situação. Como você acaba de explicar agora, não é bem assim. Então, se isso impacta também no consumidor final, também tem um impacto lá na pessoa que tem a propriedade, que tem um aviário, impacta lá em quem está plantando milho para o trato desses animais, ou seja, é um círculo, né, que vai acontecendo, vai girando e vai pegando todo mundo com essa situação. Exatamente. Hoje, um dos determinadores que reduziu a queda do poder de compra das famílias, a gente pode listar alguns itens. Entre eles, a gente pode colocar a mudança climática, é o que a gente citou aqui. Nós não podemos descartar também os conflitos internacionais, porque os conflitos internacionais, por exemplo, a guerra que está acontecendo na Europa, encareceu os preços do fertilizante. Nós produzimos, mas para produzir a gente precisa de insumos, a gente precisa de fertilizante. E a gente compra, a gente importa isso de outros países. Se está caro lá, a gente tem que pagar o preço. Outro fator, o câmbio, porque o dólar operou em alta, isso desvalorizou o nosso real. Com a desvalorização olha que curioso, Samara, com a desvalorização do real e o aumento no poder do dólar, quem vende prefere vender para quem? Para o mercado internacional que paga em dólar ou vender para o mercado interno Brasil que paga em real, que está desvalorizado? É óbvio que o produtor ele vai querer vender para o mercado internacional. E tudo bem, tranquilo, esse é o jogo. E isso acaba gerando uma baixa oferta no mercado interno, que automaticamente impacta e gera a inflação. Porque a inflação ela é nada mais, nada menos provocada pela escassez. O que é isso? Ou excesso, né? A escassez, nada mais, nada menos, é a falta. Então, se você tem poucos produtos ofertantes no país, o que acontece? Os preços aumentam. Então, assim, além, claro, dos juros, das taxas de juros, que não para de subir. E, consequentemente, o desemprego. Porque se não temos juros competitivos, as taxas de juros elas estão altas, então significa dizer que as empresas elas estão mais receosas em tomar o crédito, ou as que tomam o crédito, ela tem um alto risco de endividamento, e uma empresa endividada é uma empresa que está com a porta para falência. Em 2024, nós tivemos o maior número de empresas falidas no Brasil. Isso significa que aumentamos o índice de desemprego. Então, assim, são mais pessoas precisando, mais pessoas desempregadas, menos renda, e tudo isso gera um problema econômico. Diante do momento atual em que nós passamos, você acredita que as políticas públicas atuais estão sendo autossuficientes para resolver o problema da inflação? Você até brincou no início da tua fala que, recentemente, o presidente ele disse, se está caro, não compre. O presidente ele foi infeliz com essa fala, mas, na verdade, ele só quis acelerar o que o Banco Central está tentando fazer. Quando a gente diz que o Banco Central está aumentando as taxas de juros, quando, na verdade, o governo quer que reduz, o que o Banco Central está dizendo para nós, população, para nós brasileiros? Olha, a taxa de juros está aumentando e isso significa dizer que os juros estão altos, que para você tomar crédito, seja em financiamento ou seja em empréstimo, tu vai pagar muito mais por isso. Então, não vai compensar o valor que tu está pegando com o teu saldo devedor. As contas não vão fechar. Então, o que o Banco Central ele quer dizer com isso? Não tome crédito.
Por que não tome crédito? Porque quando a gente pega dinheiro emprestado de uma agência financeira, a gente pega esse dinheiro não é para guardar debaixo do colchão, é para gastar. E gastar significa demanda, é você procurar alguma coisa para comprar. Então, se existe demanda, o que acontece com quem está ofertando, com quem tem para vender? Opa, tá todo mundo com a graninha, né? Vamos aumentar o preço. Aumenta-se o preço. E aí continua com a bola da inflação. Então, o Banco Central, ele aumenta as taxas de juros para dizer para a população, olha, não toma crédito, não consome. E aí o nosso presidente ele foi infeliz porque ele quis acelerar esse processo e mexeu logo com o alimento, embora o que tem puxado a inflação é o alimento. Então, ele quis dizer o seguinte, para de consumir, né? Que daí as empresas elas vão abaixar o preço. Ela jogou, o que ele foi infeliz? Que ele jogou a responsabilidade lá no dono do produto, no mercado. Quando, na verdade, a responsabilidade é de todos nós. É de quem planta, é de quem compra, é de quem governa e de quem vende. Então, assim, o Banco Central, quando ele aumenta as taxas de juros para reter, o comércio ele para de comprar, as pessoas param de consumir e o produtor para de vender. E aí, o que acontece? A gente tem um novo equilíbrio no mercado, porque o produtor vai estar com o produto parado, ele fala, opa, meu produto está parado, vou ter que fazer uma oferta. A oferta vem daí das promoções, né? Meu produto está parado, então vou fazer uma oferta. Vai vender mais barato para as empresas vai vender mais barato para o consumidor final e o consumidor vai comprar. E aí a gente tem um novo equilíbrio no mercado. Então, as coisas elas têm que acontecer naturalmente. É o que o Adam Smith chama de mão invisível. E quando você aponta, direciona, você está sendo centralizador, você está obrigando. E ninguém gosta que aponta o dedo ou que manda fazer, que é o que o governo fez. Ele mandou fazer. Quem gosta de ser mandado? Então, as coisas elas têm que ser natural, elas não têm que ser obrigadas. Até porque ninguém gosta de ser obrigado. Esse ato de obrigação já é um grande desafio, porque as pessoas acabam fazendo ao contrário. Se você for pegar mesmo o cenário daquele momento que o presidente diz não compra, foi o momento que mais as pessoas compraram. Verdade. Porque é uma forma da gente dizer, pera lá, não é você que manda. Mas, na verdade, é a forma com que ele quis puxar para fazer com que o Banco Central busque reduzir as taxas de juros, porque o Banco Central ele só vai reduzir se a inflação ela estiver controlada, porque senão vai gerar, onde há consumo, há aumento de preço, onde há aumento de preço, há inflação. É exemplo da Argentina e de tantos outros países que a gente viu nos últimos tempos. Mas o presidente do Banco Central ele é indicado por alguém de confiança do governo federal, certo? Certo. Só que ele não tem nenhuma autonomia. O presidente do Brasil, ele não tem autonomia como presidente do Banco Central. Então, embora seja indicado, as políticas monetárias, elas são totalmente diferentes das políticas públicas. Porque o presidente da República, ele é o quê? Ele é político. O que é o ser político? É estar bem com a população, coisa que o nosso presidente não está, de acordo com as pesquisas, né? Então, a forma dele se aproximar das pessoas fazer o que as pessoas gostam. E quem não gosta de ganhar dinheiro, né? E as políticas públicas que ele tem trabalhado nos últimos tempos. Eu estou falando isso para você porque, recentemente, em uma entrevista, ele disse que olha, os juros estão abusivos, está tudo muito caro, porque o Banco Central não colabora, né? E ele questionou lá o indicado, o antigo presidente, que era a indicação do ex-presidente da República. Então, ele foi lá e indicou-se um presidente. Aí vem a dúvida, por que então não abaixou os juros? Exatamente, porque o presidente ele não tem autonomia. Então, veja bem, quando ele diz que Campos Neto que o maior problema da economia não era a inflação, e sim os juros que o Banco Central não abaixava, ele estava dizendo que o Campos Neto estava afundando com o país. Então, ele trocou pelo o indicado da confiança dele. Resultado, na primeira reunião da cúpula do Copom, ele aumentou as taxas de juros e já indicou que essa próxima também haverá novo aumento. Então, ou seja,
contradiz com o que o presidente falou. E para aliviar essa fala, o presidente já disse, não, a gente precisa seguir para as coisas de fato acontecer. Ou seja, ele apoiou que as taxas de juros permanecem aumentando. Na verdade, o que o Banco Central está fazendo é a política, trabalhando a política monetária. Então, qual é o pilar da política monetária? Controlar a inflação. E como que controla a inflação? Se a inflação ela está muito baixa, você reduz as taxas de juros. Se a inflação ela está muito alta, você aumenta a taxa de juros. Então, assim, não é bom uma inflação tão baixa, mas também não é bom uma inflação tão alta. Então, tem que ter um ponto de equilíbrio, que no Brasil, esse ponto de equilíbrio para uma inflação favorável é de 3%. 1% percentual para mais ou para menos. Significa, se 2025 nós fechássemos com uma inflação a 1,5%, nós cumprimos a meta. E se nós fecharmos a 4,5%, também cumprimos a meta. O problema é que a nossa inflação hoje está 5,76%, conforme o relatório divulgado pelo Banco Central, que é o relatório Focus. E a projeção é nós fecharmos uma inflação de 2024 a 6%. Ou seja, uma inflação que a meta é para ser fechada a 3%, a gente vai dobrar a 6%. Então, algo de errado não está certo, viu, Samara? Então, a gente precisa, de fato, controlar a inflação para que a gente não tenha problemas futuros. Olha só, aproveitando que a gente está falando de que o Brasil precisa entrar num ponto de equilíbrio, eu quero falar para você. Olha só, como que tá as contas de luz aí na sua casa com toda essa situação? Também entrou lá na tarifa vermelha na sua casa? Sabia que você tem uma opção muito bacana? Olha, eu quero falar para você da Extrasol Energia Solar. Olha, gente, a Extrasol Energia Solar, você consegue economizar até 95% da sua conta de luz. Já fez as contas aí? Faz um cálculo rapidinho para você ver o quanto você vai economizar tendo energia solar de qualidade aí na sua residência, na sua empresa. Para você que é produtor rural, você ainda usa o antigo padrão verde? Olha só, deixa de trabalhar, deixa de dormir, né? Deixa de descansar, na verdade, à noite para trabalhar, porque você precisa ficar lá cuidando, né, da irrigação das suas plantas na época da seca, porque agora na chuva não precisa, né? Mas você deixa de dormir, deixa de descansar, a saúde fica debilitada devido a você ter que ficar cuidando ali da irrigação da sua plantação. Então, uma opção para você é a energia solar. Então, vem com a gente, vem conhecer a Extrasol Energia Solar, onde você vai pagar pouco e viver muito melhor. E ter até 95% da sua conta de luz mais barata. Então, entre em contato agora mesmo, porque nós temos um atendente para falar com você e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que você pode ter até 4 anos de carência para você começar a pagar o seu financiamento, né, da sua energia solar e da sua propriedade ou até mesmo da sua residência. Então não perca tempo, conheça agora mesmo a Extrasol Energia Solar. Nayara, voltando aqui para a nossa conversa, olha só, o que eu quero dizer para você é que existe aí um meio, o que a gente pode fazer, o que na sua concepção como economista, como que o brasileiro ele pode entrar num consenso devido a gente estar com essa inflação muito alta? O que a gente pode fazer? Tem algo que a gente pode falar assim, isso é supérfluo, vou deixar de gastar. Vamos colocar, por exemplo, o cartão de crédito, né? O brasileiro ele pode utilizar menos o cartão de crédito, ele vai conseguir pagar outras coisas, porque hoje a gente sabe que quando você tem uma dívida no cartão de crédito e que a pessoa ela não paga, o cartão de crédito ele tem um juro muito alto. O que a gente pode fazer? Qual que é a sua dica, né? Para quem está acompanhando a gente, para economizar, para tentar aí ficar entre meio termo nesse momento tão delicado que o Brasil passa? Bom, primeiro é entender a sua capacidade de pagamento. Por que eu digo isso? Porque a gente precisa entender que o limite do cartão de crédito é um dinheiro que não é seu. Primeira coisa. Então, para isso, para que a gente tenha sabedoria e não se endividar, não ser um problema futuro, a gente precisa entender
até onde eu posso pagar. Qual que é o meu limite, qual a minha capacidade de pagamento. Por quê? O que acontece com a maioria das pessoas que possuem o cartão de crédito? Ele ganha lá um salário mínimo. Vamos colocar lá que ele ganha R$ 1.500. E aí ele tem um cartão de crédito com limite de R$ 1.000. Então, ele condiciona a renda dele como R$ 2.500. Olha aí, já começa a ficar ruim. Ou seja, ele somou. Quando, na verdade, esse R$ 1.000 é em cima do 1.500. Se ele gasta 1.000, o que sobrou de renda para ele? 500. Essa é uma matemática básica que todos nós sabemos fazer. Mas, na prática, a gente não executa. Então, a primeira situação com o uso do cartão de crédito. O cartão de crédito está entre os maiores vilões da educação financeira, um dos maiores vilões que gera endividamento das famílias. Isso porque os juros do cartão de crédito é um dos mais altos do Brasil. É em torno de 20% a 42%. Chocou, não chocou? De Nossa. 20% a 42% mensal. Vai depender da bandeira, vai depender da instituição financeira. Então, por isso que a gente precisa ter sabedoria. Mas, Nayara, então a alternativa é eu quebrar meu cartão de crédito? Não, muito pelo contrário, ter sabedoria. Se você é aquela pessoa que ganha R$ 1.500 e tem um limite de crédito de R$ 1.000, primeira coisa, o que eu posso, das minhas contas, utilizar o cartão de crédito para pagar? Porque eu concentro a minha renda de 1.500, 500 para eu fazer o Pix ou resolver as outras coisas, e esse R$ 1.000 eu vou concentrar nesse cartão, porque eu vou gerar pontos e vou gerar cashback. Então, ao invés de você se endividar, você vai multiplicar. Os pontos você pode converter depois em valor, ou também você pode trocar por algum itens ou produto. E o cashback você também converte em vale. O que a gente não pode fazer é somar. Eu tenho R$ 1.500 de renda e um limite de R$ 1.000. Então, ao total, eu tenho R$ 2.500. Porque daí você vai entrar no que a gente chama de crédito rotativo. Porque as contas não vai bater. Imagina, eu torro R$ 1.500 com Pix, aluguel e entre outras coisas, e eu sempre vou ter uma fatura aberta. Aí eu vou ter que pagar o valor mínimo. E aí eu vou ficar naquela bola de neve. Ou, é muito comum também, entre as famílias, eu pago o cartão A, aí eu pego o dinheiro do cartão A, eu pago o cartão B. Eu pego o dinheiro do cartão B, eu pago o cartão C. Ou seja, na ponta da caneta, você não ficou com saldo e aí você só pagou juros. Ou seja, ao invés de você ter uma renda extra com cashback e ponto, você está se endividando, você está se atrasando, porque em qualquer momento acontecer um problema que não está no seu planejado, acontece um problema de saúde ou qualquer outra emergência, que você não vai conseguir cumprir essa troca permanente de pagar um cartão A, B, C, você não vai conseguir pagar nem um A, nem um B e nem um C, porque você teve que utilizar o valor para uma emergência, e aí você fica endividado. Outra coisa, mas eu já estou endividado, Nayara, e agora o que eu faço? Negocie com o teu banco. Negocie com o teu banco. Por quê? Porque é muito melhor você negociar, porque a partir do momento que você chega no banco e fala, olha, eu quero negociar a minha dívida, o que você pode fazer por mim? Se você já tem um valor, fala, eu tenho X valor. Por mais que a sua dívida é muito superior àquilo, muitas das vezes o banco ele tem uma oferta e ele acaba cedendo o valor que você tem. Ou se você quer parcelar, você chega e já condiciona. Eu tenho R$100 para me comprometer com essa parcela. Eu preciso parcelar o meu cartão. Porque o recomendado é você não deixar a dívida rolando e você parcelar. Porque quando você vai lá e faz a renegociação, para de cobrar aquele juros sobre juros. Então, você já começa a se sentir um alívio. E sem contar também que o seu nome vai estar restrito, ele fica, né, com o nome limpo. E agora, se você deixar a dívida rolando, vai chegar um ponto que você não vai conseguir, de fato,
pagar, você vai se enrolar, você vai se endividar ainda mais, aquilo vai te gerar um transtorno mental, você vai criar raízes e emoções que vão te atrapalhar financeiramente, com a sua família, vai te atrapalhar no seu desenvolvimento do trabalho. Quando pensa que não, você está com uma depressão, você vai surtar alguma coisa do tipo, sendo que você poderia resolver muito antes disso. Então, assim, o melhor conselho para quem tem dívidas, já está estourado no cartão de crédito, é ir atrás do teu gerente e renegociar com as suas condições. Porque o que o banco quer é receber. E ele vai renegociar, ele vai te atender. O que não pode é deixar rolar, porque isso gera um transtorno. Pesquisas mostram, Samara, que o maior índice de divórcio acontece por conta de problemas financeiros, ou seja, dívidas no relacionamento. Pesquisas também mostram que o maior índice de depressão é por questão também de endividamento. Então, são detalhes que a gente precisa verificar e buscar alternativa, buscar soluções. Não fugir da situação, exatamente, né? Porque isso faz parte da nossa produtividade. E eu sempre digo que o indivíduo ele é responsável pela sua ação. Então, toda ação ela tem uma reação. Se a tua ação é ficar parado, a vida ela não vai parar. No momento que você parou, ela vai continuar. Então, alguns capítulos você vai perder. Então, a gente tem que ter ação para ter boas reações e gerar novos resultados. Isso vai trazer automaticamente, né, um alívio para você, porque não tem nada pior, né, do que você tá devendo, o banco te ligando e o seu nome tá protestado, o seu nome tá sujo, aí você precisa de um auxílio de saúde, não tem como, e você não consegue fazer absolutamente nada. E o que acontece muito é que algumas pessoas, ao invés de pegar e resolver o problema, ele se esconde, ele não atende o telefone, ele deixa para depois, Então, pega a dica da Nayara, viu? Negocia essa dívida aí, já começamos o ano, né? Tá recente ainda, dá para chegar aí no final de 2025 sem dívida, não dá, Nayara? Com certeza. E assim, não terceiriza, né, o que é da sua responsabilidade, que é muito natural dos brasileiros, do ser humano de uma forma geral, é terceirizar a responsabilidade. Meu cartão de crédito estourou porque eu emprestei para minha amiga e ela não pagou. Ai, aquela minha amiga tal. Aí o que acontece? Não, minha filha, o cartão é de quem? É teu. Então, qual é o CPF que tá ali? É o seu. Então, quem é a responsabilidade? É tua. Resolve o teu nome, resolve o teu cartão, depois você resolve com a tua amiga. E falar em amiga, ô Samara, as pesquisas mostram que as amizades, 70% das amizades, ela se rompe porque um amigo prestou dinheiro pro outro amigo, ou pior, emprestou o cartãozinho de crédito. Amizade, negócios à parte, exatamente. Viu? Não tem esse negócio. Não mistura não, porque já tem os bancos, já tem as instituições financeiras que estão aí para isso, para emprestar para quem precisa. E quem pega com a agiota? Aí que complica, né? Aí complica porque se a gente tem que pagar cartão de crédito, a agiota é ele que tem que pagar mesmo. É complicado. Então, assim, e foi boa a sua pergunta, Samara, porque, assim, às vezes a pessoa vai lá no agiota, toma um crédito do agiota a 10%, sendo que ele poderia ir a uma agência financeira, na sua agência financeira, e pegar a 5%, a 4%, a 3%. Então, eu sempre falo, não tenha medo de tomar o crédito, desde que você tenha sabedoria para o que você está fazendo. Então, se apertou, você vai recorrer ao agiota? Não. Você vai lá na sua instituição financeira, vai conversar com o teu gerente, vai trocar uma ideia com ele, que ele vai ver o que é melhor para você. Mas eu acho que quem vai pro... É minha opinião, tá, gente? Mas eu acho que quem vai pro agiota é porque o nome já tá todo bagaçado. Mas aí vai depender, porque, por exemplo, se a pessoa vai trocar por um cheque, isso é verdade. O agiota, ele vai consultar, então tem que verificar. E, às vezes, é por falta de orientação mesmo. Ou até bloqueio. Você acredita que tem muitas pessoas que têm bloqueio quando se fala de empréstimo? Quando, na verdade, o empréstimo ele é até mais barato do que o próprio
cartão de crédito. Tem gente que saca, ó, para você ver, tem gente que saca o limite do cartão de crédito, mas não pega um CDC no banco, que é aqueles empréstimos que o banco oferta. Sendo que é muito mais barato ele pegar o CDC do que ele ficar ali com o pagar pela rotatividade e pelo valor que ele sacou do cartão de crédito. Então, existem alguns bloqueios, ou até mesmo falta de orientação. Então, se é problema financeiro, qual que é a melhor dica? Procura o teu gerente, vá na agência, tira um tempinho e procura o teu gerente. Ou procura um consultor financeiro, que eles vão te orientar, que eles vão te dar aquela orientação, aquele norte, que muitas das vezes a gente acaba não tendo, porque faz parte do nosso dia a dia, a gente não consegue enxergar outras soluções. Então, pessoas de fora vão conseguir enxergar aquilo que a gente não enxerga. E uma consultoria financeira, ela pode ajudar? Uma consultoria financeira, ela serve só para quem tem um patrimônio alto? Ou, por exemplo, eu ganho aí 2 salários mínimos. Então, assim, eu posso ter uma consultoria financeira? Suponhamos que eu estou planejando aí, eu quero comprar um carro, mas eu também tenho as minhas dívidas, tenho o aluguel, tenho isso, tenho aquilo. Uma consultoria financeira, ela me ajuda nessa situação? Não só te ajuda, como que é o indicado. Pessoas que ganham menos, com a orientação, ela vai ter mais sabedoria na hora de aplicar o seu recurso. Então, ali, a educação financeira e o consultor financeiro, ela vai te dar os nortes, ela vai te dar os caminhos, ela vai te mostrar o que dá para ser feito com o seu dinheiro, como você aplica, como você faz uma dívida com sabedoria, porque, assim, as pessoas têm muito medo do endividamento, mas o endividamento não necessariamente é a pessoa estar com o nome no SPC, Serasa. O que é o estar endividado? Estar endividado é você estar com uma conta em aberto, mesmo você pagando ele mensalmente, você está com uma conta em aberta, você está endividado. Então, assim, eu até brinco, às vezes, Samara, com os nossos alunos, eu sempre falo, o que é melhor? Imagina você com R$1 milhão. O que é melhor para você? Pegar R$1 milhão e comprar uma empresa, instalar essa empresa, ou se você quer ir para o agro, comprar uma fazenda e começar ali do zero e fazer uma cultura, ou você tomar esse crédito de terceiro, pegar esse crédito do banco. A maioria fala, eu vou utilizar o meu R$1 milhão que eu tenho em mão, porque daí eu não fico com dívida. Olha aí, na verdade, o recomendado é você tomar o crédito terceiro. Porque esse R$1 milhão que você tem, você coloca ele para aplicar, para ele render, porque as taxas de juros estão altas agora, então é bom para você ganhar mais juros. E toma o crédito de R$1 milhão. Imagina você que vai plantar café, aí tu vai tomar o crédito, vai plantar lá os pés de café, ok? O banco vai te emprestar o recurso. Leva 3 anos para você começar a produzir, que é a primeira parcela que você vai pegar, por exemplo, pagar do Plano Safra. Aí quando você for colher o café, tem um problema climático que nem aconteceu lá no Rio Grande do Sul e tu perde toda a tua lavoura. Veja bem, você vai desesperar? Não, você blindou o teu patrimônio. Você tem R$1 milhão aplicado e R$1 milhão que você utilizou lá, você parcelou, você teve um problema momentâneo, então você vai à agência, você vai negociar com o banco, você vai esticar com condições melhores e o banco, dependendo da situação, ele vai te dar um prazo para você recuperar a tua lavoura. Dependendo da condição, você tem lá uma parte do teu capital que ficou rendendo durante aqueles 3 anos que poderia pagar a primeira parcela que você pagaria, né, se a lavoura estivesse produzindo. Ou seja, você aumentou teu patrimônio, que agora você tem R$1 milhão e mais uma propriedade, e você brindou o teu patrimônio. Então, é uma forma de você ter essa percepção e pensar, bom, eu fiz uma dívida, mas uma dívida para construir patrimônio. Eu não fiz uma dívida para me atolar. Que dívida eu atolo? Quando eu pego dinheiro para eu comprar gás. Quando eu pego dinheiro emprestado para eu gastar com os amigos, para um momento especial. Aí, ou seja, realmente não é um investimento, é uma despesa para você. Então, assim, é avaliar. E o consultor, o educador financeiro, ele vai te dar essa sabedoria, ele vai te dar esses nortes, essas orientações, que muitas das vezes está aqui, ó, na nossa frente a oportunidade. E a gente não consegue enxergar,
né? Porque as nossas crenças limitantes não permitem que a gente consiga ter esse olhar. Eu ia te fazer uma pergunta agora. Quando que é bom? Quando que é bom? Quando que uma dívida ela é boa? E quando que uma dívida ela é ruim? Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma dívida. Eu vou fazer uma dívida e vou comprar um carro. É uma dívida ruim? É uma dívida ruim se você for comprar um carro para você andar e, dependendo do carro, você não colocar um seguro, tal, acontece algum sinistro e você fica com a dívida e nem com o carro, né? Quando a dívida do carro é bom? A Samara tem um carro para vender, que esse carro no mercado vale 100 mil. Ela está precisando de dinheiro, ela vai vender a 70. Então, eu vou tomar crédito emprestado, vou comprar o carro dela por 70 e vou vender ele por 100. Ó, ganhei 30 mil. Esse 30 mil, ok? Porque daí ele vale 100. Então, ganhei 30 mil. Eu vou lá no banco, porque daí tem um detalhe. A partir do momento que a gente faz uma dívida no banco, o banco, ele pega os juros e ele faz a somatória do juro e ele divide conforme as parcelas. Então, a partir do momento que eu vou antecipar ou amortizar, o banco ele é obrigado a dar um desconto, porque o banco ele não pode cobrar um juro por um tempo, de um dinheiro emprestado por um tempo que você está antecipando. Então, ele te dá um desconto. Então, ou seja, quando você vai lá pagar os seus 70, você ainda ganhou um descontinho. Aí você fez dinheiro. Consegue entender? Ó, sobrou 30. Agora eu vou comprar um carro pego de novo emprestado, de 50, que no mercado ele tá valendo 80. Vou lá, pego o dinheiro do banco novamente, compro. Eu já tinha 30, consegui ganhar mais 30, já tenho 60. Daqui a pouco eu tenho meu capital próprio, eu não preciso tomar do banco. Aí eu compro o meu de passeio, o carro do meu sonho. Então, assim, é ter sabedoria e saber jogar o jogo do mercado, que esse é o que a gente chama, né, que é o jogo do mercado. Por que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre? Aquela música, né? É justamente por isso, porque as pessoas que já entenderam o jogo do mercado, como fazer dinheiro, como multiplicar dinheiro, ele pode perder todo o seu patrimônio hoje que ele vai conseguir recuperar amanhã. O problema é quando a gente não entende essa chave, não vira essa chave. E aí a gente fica atropelando e apanhando, se endividando e tentando, e abrindo empresa e quebrando. E o negócio não flui, não funciona. Você acredita que hoje, com as taxas de juros como estão, é interessante quem tem aquele dinheirinho guardado aplicar, investir, ir lá? Porque agora tem, né, aqueles manejos que você vai lá e você coloca para o rendimento anual, tem uns que é 100%, me esqueci agora o nome, me ajuda a lembrar? O CDI. CDI, isso mesmo. Tem alguns bancos online que tem um CDI de 100%. É viável, por exemplo, eu não estou sobrando muito, mas eu tenho aí R$100 que está sobrando por mês. Então, eu vou lá e coloco no CDI. É viável nesse momento em que a gente está passando agora? Isso, é porque os bancos ele ofertam o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, e ele paga com o juro do CDI, que é o Certificado Interbancário. O que significa esse Certificado Interbancário? Todos os bancos, no final do dia, eles não podem fechar no negativo. Nenhum banco pode fechar em negativo. Se fechou em negativo, ele tem que pegar o dinheiro emprestado de um outro banco. Aí, vamos imaginar, o Banco do Brasil fechou em negativo o dia. Então, ele vai lá, recorre à Caixa. Caixa, me presta uma grana aí porque eu tô negativo. A Caixa vai emprestar esse dinheiro. A Caixa não vai dar de graça, vai cobrar o juro. E esses juros a gente chama de CDI. O CDI, ele é bem atrelado à Selic, taxa básica da economia. E o que acontece? Para ficar mais atrativo, os bancos eles ofertam, olha, estou pagando 100% do CDI ou 120% do CDI. Então, ou seja, 120% é acima do que os bancos se emprestam entre si. É uma ótima alternativa, principalmente os bancos digitais, porque não tem como, né, o Samara, a gente não tem como correr, as pessoas estão migrando para o banco digital, até os físicos estão se tornando digital, porque nós estamos na era digital, é normal esse processo.
eles têm aquelas caixinhas, né? Que isso é legal, porque gera esse anseio de saber investir. Só que além do certificado de depósito bancário, tem outros investimentos, né, que são tão rentáveis e até mais rentáveis. Mas para isso você precisa entender o seu perfil, sentar com o gerente do banco, verificar quais são os seus projetos, qual é o tempo, você está precisando do dinheiro para o dinheiro ficar ali guardadinho, mas a qualquer momento você usar ele ou não, quer deixar por uns 5 anos, não quer ver ele, porque você é daquelas que deixa na poupança, mas final de semana faz um piquezinho para corrente. Então você quer deixar ele brindado. Vai depender de cada perfil. E a partir disso, a pessoa toma gosto. Porque quem não gosta de emprestar dinheiro para o outro? Imagina você emprestar dinheiro para o banco, porque o CDB é isso. É você pegando o seu dinheiro e falando, banco, tô aqui minha grana, tô emprestando para você. Você é muito acostumado a cobrar juros de mim, agora é eu que quero receber esses juros. E aí você vai pegando gosto, e aí... Esse é o caminho, viu, Samara? Se tem um dinheiro guardado, não deixe debaixo do colchão não, dona Maria. Que é isso? Vai lá no banco e aplica. Porque você vai ganhar uma renda extra. Sem contar que dinheiro guardado debaixo do colchão, além de dar fungos, né? Além de dar fungos, e você ainda correu o risco de ser roubado. Né? Verdade. Ele também vai desvalorizar. O que significa? Se você colocar 5 mil reais hoje debaixo do colchão para poder usar ele, nem vou muito longe, no final do ano, esse mesmo 5 mil, no final do ano, você não compraria a metade que você compraria com ele hoje. Quando você guarda no banco, no mínimo o banco tem essa ciência e vai corrigir de acordo com a inflação. Então, não que você não ganha nem R$1 a mais, mas também você não perde R$1 a menos. Então, você tem 5 mil, guarda ele pro final do ano ele vai ter o mesmo poder de compra que teria hoje. Olha só, Nayara, como que você vê o poder aquisitivo do Brasil daqui a alguns anos? Diante do cenário que nós estamos vivendo hoje. Qual é o atual cenário hoje que o Brasil está enfrentando? Inflação descontrolada e dívidas. Infelizmente, o Brasil está se afundando em dívidas. Quando a gente pensa nas medidas para controlar a inflação, já que nós já falamos bastante coisa sobre inflação aqui hoje, existem alguns instrumentos da política pública. O primeiro é a política monetária, que é o que o Banco Central está fazendo, tentando controlar a inflação, aumentando as taxas de juros. E a segunda é a política fiscal, que faz parte principalmente do gasto, corte de gasto do governo e também dos tributos. Então, para que a inflação ela esteja em conta, né, se a gente consiga voltar a um equilíbrio, o governo ele também não pode se esquivar. Ele tem que encarar que, de fato, a gente não está conseguindo controlar, os mecanismos que ele está utilizando não são eficazes e, de fato, ele vai ter que cortar gasto. Infelizmente, é um dos mecanismos que ele não quer usar. A própria fala do nosso presidente, ele diz que ele não vai cortar gasto, que o problema não é o gasto. Na verdade, quando você não corta o teu gasto, você aumenta a sua dívida. E o problema não está na arrecadação, Samara, porque o ano passado nós batemos recorde de arrecadação. Nunca na história do Brasil a gente arrecadou tanto quanto a gente arrecadou em 2024. Então, significa dizer que os contribuintes estão pagando o seu imposto, estão fazendo a sua parte, mas mesmo assim não foi o suficiente para cumprir com as contas do governo, porque o governo está gastando demais. Segundo fator, o governo, já que ele está tão preocupado em reduzir taxas de juros e tão preocupado em controlar a inflação e baratear o preço dos alimentos, ele tem que dar condição para as empresas trabalharem. Ele tem que reduzir a carga tributária no Brasil. Se ele corta gasto e reduz a carga tributária, ele dá aos mercados uma alternativa para também reduzir o preço, já que reduziu o preço dos impostos. Então, de fato, o governo ele tem que fazer a sua parte. Na contramão, não é o que ele está fazendo. Ele está preocupado, ele é político, então ele está preocupado com a popularidade. E, para isso, ele está esbanjando
programas. Não que eu seja contra os programas sociais, mas muito pelo contrário. Os programas sociais, eles ajudam as pessoas a terem condições, a ter acesso àquilo que eles não teriam acesso, né? Ou pelo menos demoraria um tempo maior de ter acesso. Mas até isso o governo ele tem que ter sabedoria. De fato, os programas sociais estão atingindo quem é para ser atingido ou não? Como é que está a fiscalização disso? Hoje nós temos o Bolsa Família, que, só para você ter uma noção, em 2019, nós tínhamos um gasto com a Bolsa Família de 41,3 bilhões. Em 2024, nós fechamos um gasto com a Bolsa Família de 168,9 bilhões de reais. Ou seja, a gente aumentou e muito esses valores. O governo criou o programa Pé de Meia, o governo ampliou o programa Bolsa Família, ampliou Farmácia Popular e dentre outros programas que não gera receita para o governo, gera mais custo. Não gera receita, vai gerar mais custo. Quem que vai pagar por esses programas? Alguém vai ter que pagar. E adivinha quem vai pagar essa conta? Somos nós. E de que forma que nós vamos pagar isso? Impostos, aumentar o imposto. Então, está muito na contramão. Ele está tão preocupado com 2026, ele está tão preocupado com a popularidade dele, que ele está esquecendo que ele está matando o Brasil. E, acima de tudo, matando as empresas. Por que matando as empresas? Porque tem muitas empresas que elas estão ofertando mão de obra e ela não consegue pessoas para trabalhar. Por que não consegue pessoas para trabalhar? Porque pessoas desempregadas tem. Os números mostram isso para nós. É porque quem está desempregado tem algum programa social. E se entrar no regime CLT, corta o regime CLT. Então, sufoca a empresa. Como é que nós vamos produzir mais se a gente não tem pessoas para produzir? Ah, mas existe essa tecnologia. Tá, e da onde que vem essas tecnologias? A gente tem que importar essas tecnologias, a gente tem que pagar em dólar para isso. E aí, o produto que é produzido com tecnologia, ele vai vir barato para você? Não, ele vai vir caro para você, porque a indústria ela vai repassar esse custo. A exemplo do café. A tendência do café, Samara, é aumentar ainda mais, porque além dos problemas climáticos que o café tem enfrentado, além do aumento da procura pela bebida, nós não tínhamos a Ásia que consumia a bebida, era chá, eles consumiam chá. Agora a Ásia consome o café, a bebida café, os asiáticos colocam a garrafa de café e a garrafa de chá, então aumentou mais essa fatia de mercado. Nós temos, claro, alguns problemas, como no Vietnã, que é um dos maiores exportadores do nosso café arábico, embora seja de uma qualidade diferente, reduziu a produtividade, porque eles tiveram problema de logística, outros problemas climáticos também, redução na oferta. Então, e acima de tudo, os produtores que estão produzindo café, eles estão enfrentando a questão da falta de mão de obra. Então, se não tem pessoas lateiro para colher, não tem pessoas interessadas para trabalhar na roça, ele precisa produzir mais com menos. E produzir hoje mais com menos é com tecnologia. E tecnologia não nasce no Brasil, tecnologia vem de fora. Então, a gente ainda é muito imaturo na tecnologia. É algo que o Brasil tende a melhorar e eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Então, assim, são vários fatores que influenciam. O que a gente não pode fazer? Ficar esperando pelo governo, que a gente também tem que fazer a nossa parte. E o que o governo está pecando? Dando oportunidade para as pessoas a ficar na zona de conforto, a ficar no comodismo. Vai doer e eu peço desculpa até para você que está me assistindo e que talvez receba algum desses benefícios. Não estou te criticando, estou dizendo que tudo bem, faz parte, mas cuidado com a zona de conforto, porque a tua capacidade, você é uma pessoa que pode produzir muito mais. Você é uma pessoa que, se você está ganhando 1.000, você tem capacidade de ganhar 5, 10, 20. Então, não se permita cair na zona de conforto. Está passando por uma necessidade, ok, aderir programas. Mas a gente também não pode ficar
refém desses programas, porque é isso que o governo quer deixar nós reféns dos programas. E ser refém de alguém é depender desse alguém pro resto da vida. E não é legal. A gente, quando criança, a gente quer a nossa independência. A gente quer não vê a hora de chegar aos nossos 18 anos para a gente ser livres. Porque a gente não gosta que os pais ficam ditando as regras. E por que que agora nós somos livres, nós vamos deixar o governo ditar o que podemos comer, o que não podemos comer, qual é a sua capacidade, qual não é a sua capacidade. Não se permita, seja mais. Tenho certeza que potencial você tem, assim como eu, assim como todos nós. Basta querer. Toda ação tem uma reação. E são as ações que geram resultados. Se você é uma pessoa que espera de alguém, você sempre vai ficar refém desse alguém, sempre vai ficar com essa dependência. Se você é uma pessoa que trilha o seu caminho, com certeza você vai ter outros resultados, você vai ter outros ganhos e só benefício, viu? E pode triplicar isso, na verdade. Com certeza, só benefício. Pode triplicar. Porque a gente vê muitas pessoas que têm realmente necessidade. Porém, a desonestidade ainda é muito grande. A gente vê muitas pessoas que não têm a necessidade, mas que simplesmente aceitam aquilo ali porque não quer, de fato, encarar aí um trabalho, encarar uma outra jornada e prefere ficar ali no comodismo, como a Nayara mesma disse. Olha, eu quero te agradecer a sua participação aqui. Que entrevista incrível. Muito, muito obrigada. Eu acredito que você que está acompanhando a gente também, assim como eu, ficou munido de muita informação e nós esperamos ter você aqui mais vezes. Olha, você que está acompanhando a gente, vamos fazer o seguinte, ficou com dúvida? Já agora mesmo você já faz uma pergunta para a gente. Pode deixar aí, aqui nos comentários, deixa a sua pergunta. O que você gostaria de perguntar para a Nayara? Que nós vamos trazer ela novamente aqui no programa para responder as suas perguntas. Muito obrigada mesmo pela sua participação, Nayara. Samara, eu que agradeço, agradeço o espaço, porque falar de economia é falar do nosso dia a dia, porque tudo refere-se, né, aos nossos resultados, às finanças, está tudo interligado. Eu quero deixar, se você me permitir, o meu Instagram, de vez em quando eu faço uns vídeos lá. Se você quer acompanhar, gostou da entrevista, me segue lá, economista Nayara Fernanda, já vai aparecer lá no Instagram, vai ser uma honra tê-los. E se quiser fazer, inclusive, Samara, alguma pergunta lá no direct, eu respondo com o maior carinho. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, antes da gente ir para casa, já vamos conversar mais um pouquinho, vamos falar sobre economia. Já que a gente está falando de economia, vamos falar de economia na sua conta de luz. Olha só, eu disse para você agora há pouco que a Extrasol Energia Solar, ela tem ótimas condições de financiamento e de parcelamento para você ter aí na sua residência ou na sua propriedade rural ou até mesmo na sua empresa energia solar de qualidade, com até 95% de desconto, onde você vai viver mais e economizar. Então não perca tempo, o telefone já está aparecendo na tela para você. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos atendentes da Extrasol Energia Solar, tire todas as suas dúvidas e tenha descontos. Olha, a gente sabe que a inflação no Brasil está alta, então para viajar, nada melhor do que economizar. E já imaginou começar economizando aí na sua casa pela conta de luz? Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo investimento tendo energia solar de qualidade aí na sua casa. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima entrevista, se Deus quiser.